E será que o ex-presidente Lula ainda pode disputar a eleição? Para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o advogado Rodrigo Cirineu, que é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Boa tarde. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui para esclarecer essa situação para todos os telespectadores. O resultado desse julgamento ontem lá no TRF de Porto Alegre foi por unanimidade e não teve diferenciação nem na dosagem da pena. Restou ao ex-presidente, aos advogados dele, os embargos lá, que vão ter resposta aí no máximo em 30 dias. E aí o ex-presidente fica inelegível pela lei da ficha limpa, ou seja, Lula vira ficha suja. Na verdade... Será que ele consegue reverter isso? É muito difícil. As instâncias em que se pode discutir os fatos é até o TRF. Então, qualquer recurso destinado ao STJ ou ao STF será para discutir mais questão jurídica, se houve alguma nulidade, se houve alguma apreciação equivocada de algum tipo penal do qual ele foi acusado. E aí, para ele ser candidato, hoje, ele precisa conseguir uma liminar. Havia um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral até as eleições de 2014 que seria necessário a publicação da decisão, mas a partir da impugnação do ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, o TSE passou a entender que a partir do momento do julgamento, o cidadão já se encontra inelegível. Então, hoje, a situação jurídica do Lula é de inelegibilidade. Ele está inelegível. E para conseguir se tornar elegível novamente, ele precisa conseguir uma liminar ou na presidência do TRF, quando interpuser os recursos especial e extraordinário, ou uma medida cautelar no STJ ou no STF, porque ele tem a prerrogativa de entrar tanto com o recurso ao STJ para discutir violação de legislação infraconstitucional, ou seja, das leis do país, ou então ao STF para discutir alguma violação direta à Constituição Federal, como é, por exemplo, violação ao cerceamento de defesa, competência, devido processo legal, enfim. E ele tem o ex-presidente Lula tem ainda uma outra batalha, além de tentar se tornar elegível a partir da condenação. Essa outra batalha aí é o fato de que ele corre risco de ser preso. A jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal inaugurou no ano passado ou retrasado é de que a partir do momento em que as instâncias ordinárias, ou seja, até os tribunais decidirem, já é possível a execução provisória da pena. É bem verdade que há também uma movimentação no próprio Supremo no sentido de reverter essa jurisprudência que foi fixada. E a tendência é se fixar na linha do que o ministro Toffoli propõe, ou seja, aguardar pelo menos o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Ministro Toffoli, só relembrando, indicado pelo ex-presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente que agora os advogados de Lula podem entrar com os embargos de declaração. O que é isso e qual que é o prazo? O embargo de declaração, Nayara, ele é considerado o primo pobre da família recursal. Por quê? Porque, na verdade, ele é um recurso que busca corrigir algum vício na decisão. Se ela é contraditória, se ela é obscura ou se ela é omissa. Ou para corrigir algum erro material, ou seja, o juiz considerou pedra o que era madeira. Entendeu? Então, assim... Mas não tem o poder de mudar a sentença. Não, é possível a mudança da sentença se, para a correção do vício, você tenha que alterar a situação processual. Mas eu vejo com muita dificuldade algum embargo de declaração vingar nesse processo do Lula, porque todos nós pudemos observar um julgamento que durou o dia todo, né, com votos minuciosos e tudo mais. Então, eu não acredito na possibilidade de acolhimento desses embargos de declaração. E do não acolhimento após o embargo de declaração, ele já pode ser preso? Qual que é o prazo para ele para pedir a prisão? Qual o procedimento? Quem tem que pedir a prisão é o Ministério Público. Né? Então, se o Ministério Público pedir a prisão dele, caberá ao TRF decidir se vai determinar a execução provisória da pena ou não. Agora, os advogados de defesa, saindo só um pouquinho dessa questão eleitoral aí, os advogados de defesa do ex-presidente, os seguidores do ex-presidente Lula, viviam aí com o discurso de que o ex-presidente era vítima de perseguição política. Agora, o que nós vimos lá, até pelos votos dos desembargadores, pela manifestação do Procurador-Geral da República, que estava presente lá no caso, esse discurso parece que perdeu força. Praticamente caiu no vazio, pelo que foi demonstrado no julgamento. Sim, o julgamento, não há dúvida que foi um julgamento técnico, né?
O que se vai discutir no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é o entendimento jurídico que tanto o Sérgio Moro quanto a 8ª turma do TRF da 4ª Região tiveram com relação às acusações, né? Se precisaria de ato oficial e se a competência era mesmo do Moro ou não. Essas são algumas das discussões que serão remetidas para as instâncias superiores, mas não há dúvida de que não houve nenhum julgamento político, o julgamento foi técnico. Doutor, o Partido dos Trabalhadores já confirmou que o Lula é o candidato deles para as eleições deste ano. O senhor disse que ele pode sair candidato com uma liminar, mas como que funciona durante o processo eleitoral? Essa liminar pode ser derrubada, aí sairia o nome dele das urnas e para ele poder assumir, ser diplomado, ele consegue? Se caso ganhe? Nayara, obrigado pela pergunta. A questão do processo eleitoral é bem complicada, porque o que todo mundo vê hoje e o que está na boca da população é Lula é inelegível, o Lula é inelegível. Mas o Lula pode ser candidato? Ele pode ser candidato. Existe um artigo na Lei Geral das Eleições, o artigo 16A, que garante ao ex-presidente Lula a possibilidade de colocar o seu nome à disputa e, nesse meio tempo, ele ir tentando nas instâncias competentes, ou seja, no STJ ou no STF, a reversão da condenação. É o que a gente chama de concorrer por conta e risco. Então, o PT e, eventualmente, o arco de alianças partidárias vão avaliar se há chance de êxito nisso, e aí colocariam ou não o nome do Lula na disputa. Então, assim, ele pode ser candidato, mas não pode ser eleito. E ele tem até a data da diplomação, que geralmente ocorre em dezembro. Quem fixa isso é o Tribunal Superior Eleitoral, mas sempre eles fixam em dezembro. Então, até dezembro, o Lula teria, caso eleito, ele teria que conseguir uma liminar ou uma decisão de mérito no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, revertendo a condenação. Mas sem o registro da candidatura, se não for confirmado o registro, ele não pode ser candidato. Não, ele pode ser candidato. Sem o registro? Sim. Se o TSE, por exemplo, se o TSE negar o registro da candidatura a ele pode ser candidato mesmo assim? Sim, Lúcio, porque o nome dele vai constar nas urnas e ele tem a possibilidade de entrar com recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então ele pode ser candidato e pode disputar. E aí, caso ele tenha a maior votação, ele não vai ser considerado eleito, né? E não revertendo essa condenação, serão convocadas novas eleições. Então o vice não assumiria? Não, o vice seria não... de novo um processo eleitoral? Exato, o vice não assume em hipótese alguma nesse tipo de eleição. Porque a chapa é única. A chapa é única. Quer dizer, a chapa do candidato a presidente, nessa chapa é que está o candidato Exato. a vice. E vice-versa, se também o vice, no caso do Lula sair candidato a vice-presidente da República, também ele ocasionaria prejuízo para o próprio titular. Doutor, num caso de um cenário como esse que o senhor acabou de falar, qual que é o impacto disso para o Brasil, para a democracia, até mesmo para os cofres, para a economia? Porque se fazer uma nova eleição vai custar bem mais caro. Sem contar o prejuízo econômico, porque de fato é uma movimentação financeira muito grande que a Justiça Eleitoral tem que fazer para organizar as eleições no país todo. Politicamente também o Brasil vai ficar bastante fragilizado no cenário internacional. E inclusive uma questão de estratégia eleitoral é muito ruim o presidente Lula, um candidato a presidente da República, disputar a eleição impugnada. A gente observa isso geralmente em eleições municipais, no máximo uma eleição proporcional a nível estadual. Agora, tanto um candidato a governo e inclusive um candidato a presidente da República concorrer sub júdice é muito ruim. Mas na imprensa de ontem à noite, hoje, já tem informações de que integrantes do próprio TSE consideram que Luiz Inácio Lula da Silva será inelegível mesmo. E ainda tem uma outra discussão, Lúcio, que é um pouco mais complexa. Todos vão de lembrar daquela discussão do Renan Calheiros, né, que ele foi impedido de ficar na linha de substituição do presidente porque é réu numa ação penal. Por coerência, inclusive, na verdade, a gente nem deveria estar discutindo essa questão de inelegibilidade do Lula a partir da confirmação da condenação. Se a gente for seguir por coerência as decisões do Supremo, já naquela decisão do Renan Calheiros, quando impede que uma pessoa que seja réu em ação penal assuma a função de presidente da República, por óbvio, o Lula não poderia ser candidato. Porque se ele é réu, imagina a situação, ele não é considerado inelegível. Aí ele ganha a eleição, só que ele tem que ficar 180 dias fora do cargo. No caso de Lula, um réu condenado. Exato, um réu já condenado em primeira instância. No caso do Renan Calheiros, nem sequer ele tinha condenação. Exatamente. O caso de Lula é bem pior. Exato. Então, assim, eu vejo, o único cenário favorável para o Lula é a reversão dessas condenações antes do pedido de registro de candidatura, né?
Porque se ele colocar o nome dele para disputa ainda condenado, dificilmente ele consegue reverter. O que, segundo o meio jurídico, é quase impossível. E a campanha são 45 dias, né? Apenas. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Lúcio, Nayara, eu que agradeço o convite. Obrigada.